Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui, nós nos reunimos então na presença do Senhor e queremos convidar os irmãos, para que a gente leia juntamente o texto de Romanos, capítulo 8, versículo de número 30. Romanos, capítulo 8, versículo de número 30, para que ele fique um texto bem frisado, bem guardado no nosso coração e na nossa mente. Eu vou convidar as irmãs que façam a leitura primeiramente desse texto e depois os homens repetirão o mesmo texto. As irmãs podem dar início. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pai, nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão, porque de fato toda essa obra ela foi planejada, executada e consumada na eternidade. Embora entendemos, ó Deus, que no tempo histórico nós estamos desfrutando de todas essas coisas, desfrutando da Tua graça salvadora, vai ser importante olhar, ó Deus, para a Tua palavra e perceber que tudo quanto era necessário para a salvação dos eleitos, o Senhor já realizou todas as coisas em Cristo Jesus. E agora nós pedimos a compreensão, a sabedoria, para que possamos entender com clareza cada propósito, cada ponto que foi estudado aqui até o presente momento, e até o último ponto da perseverança dos santos. Traga clareza à nossa mente, traga entendimento, mas também, ó Deus, nos dê um coração submisso, um coração que deleita na Tua palavra, que deleita na Tua verdade. Ajuda-nos, ó Pai, seja gracioso para com cada um de nós. Nós te imploramos e nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Logo de início, uma pergunta para a gente pensar: podemos resistir a essa graça, na qual, enquanto reformados, nós afirmamos que a graça ela é irresistível? Pode, porventura, o homem resistir a essa graça? Vez por outra nós ouvimos alguém dizer assim: o mundo está sedento para ouvir a palavra de Deus. O homem tem sede da palavra de Deus, de conhecer a verdade de Deus. E eu acredito que isso não é bíblico. Na verdade, a única coisa que o homem quer é resistir a Deus, é se rebelar contra Deus. Nós podemos voltar lá na total depravação e trazer tudo isso de volta para nós. O homem é inimigo de Deus, o homem é desafeiçoado de Deus, o homem é mais amigo dos prazeres do que de Deus, o homem tem muito mais prazer nos desejos da carne do que em Deus. Lembram de João? Amam mais as trevas do que a luz. Agora, é certo que Deus provocará a sede e a fome no coração do eleito. Então não é todo mundo que está desejoso de ouvir a palavra.
Não é todo ser humano que quer de fato ver esse Deus e conhecer esse Deus. Mas os eleitos, de uma certa forma, pela ação soberana, graciosa de Deus, será provocado nele essa fome, essa sede pelo próprio Deus. Então, a princípio, nós vamos mostrar que, na verdade, essa graça, ela é resistida pelo homem. O homem não quer compromisso com Deus, o homem não quer saber de Deus, e ele resiste a esse convite, e ele não quer saber desse chamado, dessa vocação de Deus para a sua vida. Vamos abrir aí Atos, capítulo 7, versículo de número 51. Quem achou, pode ir lendo para a gente adiantar o processo. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistiram ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então, na verdade, há uma resistência sim. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, não é? Há uma resistência humana. O homem não quer saber de Deus, ele resiste a Deus, ele peita Deus, ele confronta Deus no seu pecado, no seu estado de pecado, da sua natureza pecaminosa. Efésios capítulo 4, versículo 30. Então é certo que os homens estão entristecendo o Espírito, é certo que eles estão aborrecendo o Espírito Santo naquilo que o Espírito Santo requer de cada um deles. Há uma resistência no coração do homem, há uma teimosia, há uma rebelião declarada do homem para com Deus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Então ele diz: não apagueis o Espírito. Então nós precisamos, olha, não há aqui uma questão da gente pensar assim, essa graça ela é resistida, o pecador resiste, ele luta e reluta contra ela. Romanos capítulo 10, versículo 21. Quanto a Israel, porém, diz: todos dizem entre as mãos a um povo rebelde e conversível. Pura resistência, pura rebelião. Então, podemos resistir à graça? Não, a graça ela é resistida sim. Então nós precisamos começar a pensar por que essa graça, quando os calvinistas, ou os reformados, ou aqueles que têm uma mente bíblica, afirmam que a graça de Deus ela é irresistível, quando na verdade os homens a resistem, eles lutam, eles se rebelam contra essa graça. Observe, não é que não possa ser resistida, ou que não haja resistência. Quando Deus escolhe, Ele vence a resistência. É aqui que está o mistério. O homem, na sua natureza pecaminosa, no seu estado pecaminoso, ele se rebela, ele tem resistência para com Deus. Ele ama trevas, ele não ama luz. Mas uma vez que Deus o elegeu, o escolheu na eternidade, esse Deus então, ele vence essa resistência. Preste atenção, o mundo é rebelde e não crente porque pode resistir a Deus. O mundo é rebelde, o homem é rebelde e ele não é crente porque ele resiste a Deus, ele resiste ao Evangelho. Quantas pessoas, nós pastores, evangelistas, missionários, para quantas pessoas já pregamos o Evangelho e eles não se curvaram diante do Evangelho? Por resistência, por dureza de coração, assim como foi mencionado a respeito de Israel. Há uma resistência no coração humano. Não pense essa que o homem está assim, a minha vida está uma desgraça, eu preciso mudar de vida, eu preciso encontrar Deus, e Deus vai consertar a minha vida, e Deus é tudo para mim. Não, isso é balela, isso não existe. Não existe isso, o homem não quer isso, ele procura qualquer outro recurso. Se ele não encontrar nada mais como recurso, ele fala assim, quem sabe agora Deus pode resolver o meu problema. Quem sabe Deus pode fazer alguma coisa por mim. Alguém só é crente porque Deus venceu a resistência quando Ele escolheu. Ele tolera a resistência, mas Ele é Deus.
podemos resistir somente até quando Ele quiser. Enquanto Deus tolerar a nossa resistência, nós vamos ser resistentes, nós vamos rebelar contra Ele, nós vamos evitá-lo, nós vamos correr dele e nós não vamos querer nada com Ele. Mas até o ponto que Ele queira, até o ponto que Ele possa tolerar tudo isso, não é? Por quê? Porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo, Ele tem um chamado, lembra? Ele tem um conhecimento, um pré-conhecimento, Ele tem um chamado, Ele tem uma justificação, Ele tem de fato uma glorificação. Há um propósito soberano de Deus, e há propósito em tudo quanto Deus faz, até mesmo na resistência do ímpio, até mesmo nessa sua rebelião. Então, a fé e o arrependimento são dons de Deus. Efésios 2, 8, 9, os textos que nós já mencionamos aqui várias vezes, eu vou só citar, porque já é para estar ficando aí gravado no nosso coração, não é? Então, pela graça sois salvos mediante a fé é um dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Então, fé é algo que procede de Deus, é algo que Deus concede ao coração do homem. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Quem achou pode ler? Então, a medida da fé que Deus concede a cada um, Atos 11, versículo 18. Então, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, fé e arrependimento é algo que procede de Deus. Olha o contraste que há nesses textos aqui, entre Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12, e Isaías 6, 9 e 13. Então, vou pedir aos irmãos que abram para mim Marcos 4, 11 e 12, e as irmãs abram Isaías capítulo 6, versículo 9 a 13, para a gente ver o contraste que essa questão do arrependimento, da fé, ela procede de Deus. Isso não está no coração do homem, isso não é sede do homem. O homem está resistindo e continua resistindo essa graça do Senhor oferecida. Marcos capítulo 4, versículos 11 e 12. Então, vejam bem, Deus está dizendo assim: ninguém se converte porque quer, ninguém se submete à graça porque quer. Ele diz assim: eles ouvirão, mas não vão entender, eles vão ver, mas não vão perceber. E o texto diz: por que eles não vão? Para que não se arrependam, para que não se convertam. Propósito soberano de Deus. Ele disse: olha, existem, por isso que nós voltamos na eleição, não é? Aquele que não é eleito, Deus está dizendo, ele vai ouvir e não vai entender, ele vai ver e não vai perceber. Para quê? Para que ele não se arrependa, para que ele não se converta, para que não haja salvação para ele. De onde Marcos tira isso? De Isaías. Vamos lá, Isaías capítulo 6. Mas veja que em Isaías 6, Isaías faz o contraste entre aqueles que não se converterão e os que se converterão, os que vão se submeter à graça. Existem aqueles que vão resistir à graça, mas existem aqueles que vão se sujeitar à graça. Então vamos ler aí Isaías capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13.
Então, irmãos, a expressão aqui, vejam que quem não tem uma linha reformada, ele pega o versículo 10, ele adoece, ele fica assim: não é possível que Deus é que faz isso com o coração do homem. Ele diz assim: olha, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Faça isso no coração do ímpio, crie a resistência no coração dele em relação à graça, para que ele não se submeta à graça. E eles falam: até quando, Senhor? Até que todos os ímpios sejam destruídos. Mas ele conclui o texto dizendo assim: mas há uma semente santa, ao toco, a semente santa, essa será chamada pela graça, pela vocação eficaz, essa vai se submeter, vai se curvar ao chamado, vai ouvir, vai entender, vai ver e vai perceber, o coração vai ser quebrantado e convertido, e será salvo, por causa da graça irresistível. É isso que o texto está nos ensinando. Por isso que nessa expectativa que Paulo escreve em 2 Timóteo 2, 24 e 26, ele diz: olha, qual que é a expectativa? A nossa expectativa é que Deus conceda arrependimento e torne ou nos retorne à sensatez para entendê-lo, para conhecê-lo, porque nós, a nossa própria natureza, nada mais, nada menos do que pura rebeldia para com Deus, resistência. A não ser que o Pai nos leve a Ele, lembra de ontem? Somente Deus pode conceder-lhe o privilégio. João 6, 44, 63 e 65. Se o Pai não o trouxer, ninguém vem a mim. Não tem homem sedento de mim, não há homem me procurando, me querendo, muito pelo contrário, está me resistindo. Ele diz assim: o mundo me odeia, e o mundo odiará vocês também. O mundo se rebela contra mim, se rebelará contra a igreja. O mundo persegue Cristo, persegue a igreja. É muito simples. A gente olha para a vida do apóstolo Paulo. O que Paulo estava fazendo no seu princípio de vida? Perseguindo dos caminhos os cristãos, uma resistência por não conhecer o Jesus histórico, por não entender quem era de fato esse Jesus, até que Jesus o confronta, e ele volta então, vai estudar mais 3 anos de teologia, e fala: deixa eu refazer minha teologia aqui, e entender quem é esse Cristo, não é? Então, se o Pai não trouxer, ninguém vem, não tem coração aí disposto a obedecer a Deus, e é por isso que nós vamos trabalhar essa questão da graça. O chamado eficaz vence a rebelião. Para alguns, ele é escândalo e loucura. Para os chamados em Cristo, poder de Deus para a salvação. Então vamos ver lá, 1 Coríntios. Vejam como que esse chamado eficaz vence a rebelião do ser humano. Aquilo que é loucura e escândalo para alguns, mas para os chamados, para aqueles que a graça invade o coração deles, né, transformando o sentimento, o desejo deles, recriando um coração, dando um coração de carne, o que é que acontece? 1 Coríntios 2, de 22 a 24, alguém leia para nós. Agora olha o versículo 21, diz assim: olha, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A pregação é uma loucura. Como é que você entende que um ser humano, né, um homem chamado Jesus Cristo, me substitui na cruz, morre no meu lugar, paga pelos meus pecados, né, quita minha dívida com Deus, e Ele me garante vida eterna, e Ele me garante ressurreição? Como é que você acredita numa pregação dessa? Ele diz: tem que ser loucura, porque aprove a Deus salvar o homem dessa forma, para que ninguém se glorie, para que ninguém fale que a fé é dele, que a obra é dele, que o mérito é dele, mas unicamente de Deus. Atos 16, 14 fala sobre Lídia. Enquanto Paulo pregava a palavra de Deus, a palavra de Deus estava sendo ensinada, o evangelho pregado, e Lídia era quem? Era como um daqueles que estava lá no vale de ossos secos. Mas o que Deus faz?
Deus abre o entendimento de Lídia para que ela compreenda o que Paulo está pregando. É isso. Eu uso aqui o exemplo do chamado de Lázaro, como Ezequiel 38, ou melhor, deveria ser Ezequiel 37, né? Que é o vale de ossos secos. Imagine, por exemplo, chamar Lázaro. Como é que se chama esse defunto, gente? Como é que levanta ele de lá? Como que Lázaro está lá dentro do túmulo sedento, lá, eu quero sair daqui, eu quero ter vida novamente, eu quero viver, eu quero ressuscitar, Jesus faça algo por mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós estamos falando de Davi, nós não estamos falando de Bartimeu. Nós temos que, olha, Lázaro está lá morto, inabilitado, impossibilitado, incapacitado. Mas quando Jesus diz assim, Lázaro, lembra quando ele disse para Mateus, Mateus, segue-me. Não tem discussão, não tem rebeldia, não tem resistência. Então nós precisamos começar a pensar nessas coisas. Todo que crê, aí aqui tem uma pegadinha, né? Um trocadilho que as pessoas acham que é aqui que está o arminiano. Todo que crê é nascido de Deus. Não é crer para ser nascido de Deus, mas porque você é nascido dele, você crê. O arminiano diz assim: se você crê em Deus, você nasce de novo. Se você crê em Jesus, a verdade te libertará. Mas como que você crê? Como que você pode crer? Se você não é nascido de novo, se você não é regenerado. Então a ordem é: você precisa nascer de novo, ser regenerado, né? Recriado por Deus, para que você possa crer. Então qualquer pessoa que não passou pelo novo nascimento, que não passou pela regeneração, ele não consegue se sujeitar à graça. E a graça é essa, a graça eficaz, essa graça irresistível, ela é esse chamado, essa vocação eficaz do que nós chamamos de regeneração, que nós chamamos de novo nascimento. Ela entra no coração do pecador, enquanto ele ouve o Evangelho, enquanto a pregação está sendo exposta, o Espírito Santo vai lá no coração do pecador e o regenera, dá vida, para que ele entenda o que é graça, para que ele entenda o que é fé, para que ele tenha condições de dizer: eu creio. Vamos ler aí 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama, ao que criou, também ama, porque ele é nascido. Então, observe a expressão: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Ele não vai nascer de Deus. Ele só crê porque ele é nascido, ele já foi regenerado. Lembram lá da ordem que Jesus dá a Nicodemos? Nicodemos, importa nascer de novo. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, você jamais verá o reino dos céus. Você jamais verá o reino de Deus. Como é que nasce de novo, Jesus? Como é que eu volto ao ventre materno? E se você voltar para o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 11 a 13, ele diz assim: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas todos quantos não nasceram da vontade da carne, da vontade do sangue, da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. João é claro. Por que eles recebem a Cristo? Não é porque eles nasceram da carne, não é porque eles nasceram do homem, não é porque eles nasceram do sangue, mas porque são nascidos de Deus. Então só pós novo nascimento e regeneração que haverá então essa submissão à graça. Deus vencerá essa resistência somente no coração do eleito, daquele por quem Cristo morreu. Ele é o Deus da aliança. A pergunta é: quem dará esse coração submisso e quebrantado? Quem pode dar um coração quebrantado, um coração submisso, para olhar para a graça, para se curvar diante da graça e dizer assim: eu amo a Deus, Ele é gracioso. Então vamos ler esses textos, porque todos esses textos precisam ser lidos, não tem como pular não. Vão me ajudando aí, cada um vai abrindo um texto e a gente vai lendo isso aí, tá?
Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Então o próprio Deus está dizendo: quem dera se eles guardassem meus mandamentos, quem dera se eles me quisessem, quem dera se eles tivessem sede de mim, quem dera se eles tivessem fome de mim, dos meus mandamentos, dos meus estatutos. Capítulo 29 de Deuteronômio, versículo 2 e 4. Chamou Moisés a todo Israel e disse: visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, grandes provas que os vossos olhos viram, sinais e grandes maravilhas. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Por que eles resistem? Por que eles não se curvam diante da graça irresistível? Porque Deus ainda não lhes deu o coração. Fala: vocês vão continuar duros, endurecidos, né? Com o coração, né, de pedra, até quando eu quiser. Vamos lá, capítulo 30, versículo 6. Então ele diz assim: Deus é quem fará isso, gente. É a graça irresistível que vai operar. E pessoal, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Isso aqui nada mais é do que uma obra da regeneração no coração desses pecadores. Nada mais do que trazer uma vivificação de quem está morto em seus delitos e pecados. Olha, Deus é que faz isso, Ele pode fazer isso através da sua graça. Jeremias 31, de 31 a 33. Então Deus está dizendo assim: olha o que é graça irresistível. Ele diz assim: olha, porque vocês se rebelaram, vocês continuam se rebelando, vocês não querem nada comigo, vocês romperam uma aliança. Mas ele diz: olha, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu é que faço isso, eu é que promovo esse quebrantamento, eu é que promovo essa submissão por meio da graça irresistível, por meio do chamado, por meio da regeneração, por meio do novo nascimento. Não há outro meio de alcançar o pecador, não há como. Em Jeremias ainda 32, 40. Então ele diz assim: como é que a graça faz? O Senhor entra lá no seu coração por meio da palavra, por meio da ação do Espírito Santo. Ele coloca a sua lei, coloca lá o seu estatuto e diz assim: eu firmarei essa aliança no seu coração e você nunca mais se apartará de mim. Agora você vai viver unicamente pela suficiência da minha graça, e você agora vai entender e vai amar e vai não almejar e vai desejar submeter a tudo quanto eu ordeno. Ezequiel 11, 19 e 20 é o mesmo texto paralelo, depois nós podemos ler. Vamos caminhar, meu tempo está correndo. Mais uma afirmação, Deus deixando claramente isso aí, não é? Então vejam bem, quem pode resistir à vontade de Deus quando Ele chama? Quem é que pode resistir? Vamos lá para Romanos. O pastor Ed trabalhou esse texto de manhã, mas vamos dar mais uma analisada nele, que ele também é extremamente importante para nós.
Romanos, capítulo 9. A pergunta é: quem é que pode resistir à vontade de Deus quando Ele chama, né? Quem é que pode resistir a essa graça irresistível? Do versículo 14 até o versículo 23, ele está dizendo: olha, que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então ele começa a falar: olha, Deus vai ter misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Ele vai ter compaixão de quem Ele quer ter compaixão. Só quando ele chega no versículo 16, olha o que ele diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus de usar a sua misericórdia. Deus é que vai fazer isso. Ele falou assim: olha, eu é que decido o que eu faço. Não é o homem que toma a decisão. O homem rebela, o homem resiste. Mas para ele vir, para ele deixar a resistência, para quebrar a resistência dele, eu preciso tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma atitude. Por isso que ele diz: olha, por isso que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus de usar a sua própria misericórdia. E aí a gente volta ao contraste do texto que nós lemos anterior, que é o Marcos 11, 4, de 11 a 12, e Isaías 6, de 9 a 13, que é aquele texto: eles vão ouvir, não vão entender, vão ver, não vão perceber. Mas Isaías está dizendo: mas a semente santa vai ouvir, vai entender, vai crer. Por quê? Porque disse: porque depende de Deus, unicamente de Deus, da graça irresistível de Deus, de entrar lá no coração do pecador, para mover o coração dele, para arrancar esse coração de pedra, para recriá-lo, para fazer como todos esses textos que nós acabamos de ler. Se Deus não operar o milagre do novo nascimento no coração do pecador, ele vai resistir à graça irresistível. Ela só é irresistível porque Deus opera o milagre do novo nascimento, a regeneração. Ele recria, ele dá um coração de carne. Por isso é que a graça se torna irresistível. O Espírito não depende de nenhuma maneira da ajuda ou cooperação do pecador para ter sucesso em sua obra de trazê-lo a Cristo. Ezequiel 36, 22 a 28 já é conhecido nosso, derramarei água pura sobre vós, purificarei, tirarei o coração de pedra, o coração de carne. João 16, 8 é o texto que diz o quê? O Espírito Santo convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. E o texto diz assim: quando ele vier, ou quando ele vir, ele convencerá o homem do pecado. Isso é obra do Espírito Santo. Jesus está dizendo assim: olha, é necessário que eu vá, porque quando eu for, eu enviarei o Consolador, e quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha, se é o Espírito que faz isso, então nós temos que acreditar que a eleição é bíblica, porque o Espírito Santo não faz com todo mundo. A expiação é limitada, porque o Espírito não faz com todo mundo. Então o problema está no Espírito, porque o arminiano diz assim: não, ele não aceita Cristo porque ele não quer, isso é uma decisão dele, é uma rebelião dele, então o problema é dele. Falou: mas e o Espírito Santo? Ele não tem poder para convencer, para quebrar a resistência? Lembra que quem quebra a resistência é Deus. Quando ele elegeu na eternidade, quando ele escreveu o nome lá no livro da vida, ele quebrou a resistência. E agora ele proveu todos os meios para que essa resistência seja jogada por terra e você seja alcançado por essa graça irresistível, por essa vocação, esse chamado. Por isso é que chamamos de eficaz, invencível ou irresistível. Por quê? Porque não depende do homem, é obra do Espírito Santo. Ponto final. Aqui entre nós, o Espírito convence quem Ele quer, Ele tira a resistência de quem Ele quer, e Ele dobra. Você pode ser o mais duro, seu coração pode ser a rocha mais endurecida, mas se o Espírito Santo te tocar, se Ele mover o seu coração, Ele te convence, e é através da graça irresistível. A salvação é tanto obra do Espírito como é do Pai e do Filho. Nós observamos aqui nesses textos, tanto Romanos 8, 14, 1 Coríntios 2, de 10 a 14, 1 Coríntios 6 a 11 e os demais, estão dizendo: o Espírito do Senhor confirma ao meu espírito que eu sou dele.
O próprio Espírito Santo entrará no meu coração, me convencerá, me dará essa graça, me dará esse novo nascimento, essa regeneração, e ele me sela, conforme Efésios 1,13, ele me sela, ele é o selo, ele é o penhor, dizendo: você pertence ao Pai, você foi comprado pelo precioso sangue do Filho dele. Então é o Espírito que faz isso. 1 Coríntios 2, de 10 a 14, fala que as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. O homem natural não pode compreender as coisas de Deus, ele não pode entender as coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus são discernidas pelo Espírito Santo. Por isso é que ele vai concluir esse texto dizendo que é o Espírito Santo que nos ensina e que aplica essa palavra, que nos dá esse entendimento para que nós creiamos. Por quê? Porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente, e só o Espírito Santo conhece a mente de Deus, só o Espírito Santo conhece o coração de Deus, e só o Espírito Santo conhece o coração do pecador e a mente do pecador. Ele é o único que pode fazer essa obra, não há mais nenhuma pessoa que possa. O texto que foi questionado hoje de manhã, 1 Pedro 1,2, que fala que eleito segundo a presciência de Deus Pai, não é? A presciência é o preconhecimento, o conhecimento de antemão, é aquele que escreveu o seu nome no livro da vida, está dizendo assim: esse Espírito vai te santificar para a obediência, ele há de te regenerar, ele há de tirar o coração de pedra e te dar um coração de carne, ele te convencerá pela graça irresistível, para que você seja santificado em obediência e para que você obedeça ao Deus Pai. Por quê? Porque no conhecimento de antemão, ele escreveu o seu nome no livro da vida. Então é promessa, é garantia, está lá, isso há de acontecer. A graça irresistível, ela nos leva a esse entendimento. Por que ela é irresistível? Porque o Espírito Santo desvenda os nossos olhos, tira a dureza do nosso coração, tira o nosso coração de pedra, nos dá esse coração de carne e nos leva a entender essas maravilhas de Deus. E você faz assim: não depende de mim, Deus, não depende de mim, unicamente do Senhor. Por isso é que eu sou salvo, por isso é que eu estou salvo, por isso é que eu sempre serei salvo, porque foi tudo pelo Senhor, unicamente pelo Senhor. Regeneração ou novo nascimento? Os pecadores, através da regeneração, são trazidos para o reino de Deus e feitos seus filhos. O autor desse nascimento é o Espírito Santo. O instrumento que ele usa é a palavra de Deus. E aqui eu gostaria que nós pensássemos seriamente no poder da palavra de Deus, irmãos, porque as igrejas não reformadas, elas dão uma ênfase muito grande no pregador. O que destaca, numa igreja não reformada é a figura do pregador, não é a palavra. E aqui esse texto vem mostrar tanto Tito 3, versículo 2, versículo 5, que fala pelo lavar, renovador e regenerador do Espírito Santo. Mas eu quero que você vá lá para 1 Pedro 1, 3 e o versículo 23, para você ver a suficiência da palavra de Deus. A graça irresistível, ela é operada pela pregação da palavra de Deus. É pelo ouvir o Evangelho que essa graça opera no coração do pecador. Então vamos lá, 1 Pedro, primeiro capítulo, versículo 3 e depois o versículo 23. Quem achou, nos ajude aí. Então veja bem, Pedro disse: olha, bendito é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou. Agora leia o versículo 23. É mediante a palavra de Deus, não é mediante teatro, não é mediante música, não é mediante qualquer outra coisa na face da terra, a não ser pela pregação da palavra. É a semente santa que é viva e eficaz.
Como Hebreus 4 diz, ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes, ela penetra o coração, ela divide juntas e medulas, discernimentos e propósitos do coração, para fazer a vontade do Pai. Lá no vale de ossos secos, o que entra é palavra, não é pregador, não é cântico. Deus não disse canta profeta, porque ele será restaurado. Não, é suficiência da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, ela recria, ela dá vida, ela dá novo nascimento. Somente a palavra de Deus, pregada com fiel exposição. Isso é que é profetizar hoje, expor a Escritura com toda a fidelidade, nada mais do que isso. Através da obra do Espírito, o pecador morto recebe um novo coração, uma nova natureza, e é levado a andar na lei de Deus. Em Cristo ele torna-se uma nova criação. Vamos ler só os textos que estão marcados aí. Aprendi uma coisa com Edson hoje, né? Destacar o texto que é para ler. Valeu, Edson. Deuteronômio 30, versículo 6, que já foi lido. E eu vou pedir uma das irmãs que abra para nós 2 Coríntios 5, 17 e 18. Segunda Coríntios 5, 17 e 18. Então, qual é a possibilidade de resistir à graça? Deus vai circuncidar o seu coração, Deus vai tirar o seu coração de pedra, Deus vai te dar um coração de carne, Deus colocará o Espírito dele dentro de você, Deus fará todas essas coisas e diz assim: olha, se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Deus, aprove a Deus fazer assim, reconciliar o mundo consigo mesmo. Estava pregando numa igreja em Itabuna, e depois do sermão o diácono me procurou e falou assim: rapaz, se você tivesse feito um apelo, cara, se você tivesse, aqui, a igreja toda ia converter, você tinha que ter feito o apelo. Eu falei assim: meu irmão, não existe esse negócio de apelo. Quem apela é a palavra, porque na hora que a palavra entra no coração do pecador, acabou. Se ele endureceu, ele está endurecido. Se a palavra entrou e converteu, ele está convertido. Não precisa apelar para ele, não. Ele vai ser crente, o Espírito Santo já fez a obra. Eu não preciso fazer apelo, não. Porque imagina, olha, eu estou pregando, o Espírito Santo entra, ele vai lá no coração do pecador, regenera, tira o coração de pedra, põe o coração de carne, ele recria o coração, ele te faz nova criatura, ele te dá entendimento, ele te dá fé, ele te chama pela graça irresistível, ele te dá uma fé para que você crê, e você crê. Aí ele agora está dependendo do pregador. Apela! O Espírito já fez tudo, ele vai ser eternamente crente. Agora, se o Espírito Santo operou, eu posso apelar, eu posso bater nele, eu posso espancá-lo, mas ele não vai mudar de vida. É isso que nós temos que entender na graça irresistível. O Espírito Santo ergue o pecador do seu estado de morte espiritual e o vivifica. Como nós vemos em João, capítulo 5, versículo 21. Olha aí para a gente dar uma confirmada de novo. João 5, 21. Ok, então imagine, Cristo vivifica. Efésios 2, 1, sim, você está morto em seus delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Qual é a probabilidade de eu não estar salvo, gente? Qual é a probabilidade de não ter sido alcançado por essa graça irresistível? O Cristo vivifica por meio da pregação da palavra, o Cristo tira o coração de pedra, o Cristo ressuscita, eu sou ressuscitado, eu sou vivificado com Cristo, não é? Qual é a probabilidade de agora sair dessa salvação? Isso é graça irresistível, ela chega lá, ela ilumina, ela, né, como se diz, ela restaura por completo. Isso é obra do Espírito, isso é obra de Cristo. Não tem como frustrar uma vocação eficaz, um chamado eficaz. Porque quando Jesus chega para Mateus e diz assim: Mateus, segue-me.
O Espírito Santo já tinha ido lá, já tinha feito a obra da regeneração, do novo nascimento, já tinha dado a ele a fé, já tinha dado a ele o entendimento, e ele falou assim: agora a graça irresistível, agora a vocação eficaz te chama, segue Mateus. E o texto diz o quê? Imediatamente o Mateus seguiu e foi fazer o quê? Vou dar um banquete na minha casa e chamar outros pecadores para ouvir o Evangelho. Porque se ele me chamou, eu que estava morto, ele chama qualquer defunto. Isso é graça. Deus torna conhecidos aos seus escolhidos o segredo do reino, através da revelação interna e pessoal dada pelo Espírito. É Ele que faz isso. A graça, gente, ela só acontece no coração de quem Deus quer. Deus só vence a resistência no coração de quem Ele quer, do seu eleito, daquele que Ele escreveu o nome dele no livro da vida. Vamos ler em Mateus 11, do versículos 25, 26 e 27. Quem achou pode ler. Naquele tempo exclamou Jesus: Graças-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo que foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então nós pregamos, e o texto diz assim: o Senhor oculta aos sábios entendidos, e o Senhor revela isso aos pequeninos. Por que, Deus? Porque é do meu agrado, é da minha vontade fazer assim. Eu sou soberano, eu estou agindo assim. Mateus 16, 15, 17, Pedro está dizendo assim: e aí, Pedro, o que os homens dizem que eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus disse assim: Pedro, vai com calma, não foi sangue nem carne que tu revelaram, meu Pai que está nos céus te revelou isso. Você só sabe que eu sou o Messias, que eu sou o Cristo, porque Deus se revelou a você. Isso é graça irresistível. Nós compreendemos, nós entendemos, porque Deus decide abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento graciosamente e nos oferece todas essas coisas. Aí ela deixa de ser resistida, ela se torna graciosa para cada um de nós. Depois nós vamos ler os outros textos. A fé e o arrependimento são dons divinos, os quais são operados na alma através da obra regeneradora do Espírito Santo. Vamos ler os textos de Atos, porque é sequência, e vocês vão ver que fé e arrependimento é algo de Deus. Isso precisa ficar claro em nós. Não deixe você pensar que fé e arrependimento procede de você mesmo. Vamos começar em Atos 5:31. Agora capítulo 11, versículo 18. Agora capítulo 13, versículo 48. Então ele diz: olha, quem é que creu? Todos aqueles que já haviam sido destinados para a vida eterna, todos aqueles que tinham o nome escrito lá no livro da vida, preordenado, escolhido. 16:14. Graça irresistível. O Senhor abriu o coração de Lídia para entender as coisas que Paulo dizia. Isso é graça irresistível. Vocação eficaz, chamado eficaz. 18:27. Querendo eles recorrer à Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito a eles que, mediante a graça, haviam crido mediante a graça, favor imerecido de Deus. Quinto,
A chamada especial do Espírito não pode ser rejeitada, ela sempre resulta na conversão daqueles a quem é feita. Dai, qual que é o meu tempo aí? 15 minutos? Deixa eu me achar em qual slide aqui que eu estou aqui para não atropelar nada, né? Ok, vamos lá então. A chamada especial do Espírito não pode ser rejeitada, ela sempre resulta na conversão daqueles a quem é feita. Romanos 8:30. Ok, então alguém pode resistir isso? Foi mencionado aqui logo no início, né, no momento histórico, os tempos verbais, passado, auristo, né? Por que é auristo? Passado, obra completa, consumada, realizada, não se opera isso novamente. O que ele chamou, ele justificou, o que ele justificou, ele glorificou, está consumado. Ninguém resiste isso, né, na obra do Espírito aí. Vamos ler então aí 1 Coríntios 1, versículos 1 e 2. Quem achou pode ler para nós. 1 Coríntios 1, 1 e 2. Agora o versículo 9. Ok? Versículos 24, versículos 26 a 31. Segundo... Tá bom, Edivaldo, me ajuda aqui só porque eu preciso ler esse texto aqui. 2 Timóteo, primeiro capítulo, versículo 9. Então, observe essa expressão, porque não existe possibilidade de ser rejeitado. Ele diz assim, olha, que nos salvou, nos chamou com santa vocação, vocação eficaz mesmo, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Lá na eternidade, olha, determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então não há possibilidade de resistir à graça quando Deus chama. Porque é pacto estabelecido na eternidade. Ele planejou, Ele escreveu, Ele proveu os meios, Ele é que chama, Ele é que justifica, Ele é que glorifica, Ele é que garante a nossa vocação eterna desde os tempos eternos. E 1 Pedro 2, versículo 9 e 10 é um texto conhecido nosso que fala sobre nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
né, com a finalidade de proclamar as virtudes de Deus. Fomos chamados para proclamar as virtudes de Deus. E o versículo 10 diz assim: vós que não erais povo, agora sois povo. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, agora alcançaste misericórdia. Ele diz assim: essa nação eleita, esse povo eleito que foi proclamado, né, foi chamado para proclamar as virtudes de Deus, era um povo gentio, chamado pela graça irresistível, feito nação, propriedade exclusiva de Deus. E para encerrar então, vamos para o último slide, que diz assim: a aplicação da salvação é toda pela graça, e só é realizada através do infinito poder de Deus. Por isso é que eu queria ressaltar a palavra, Isaías 55:11, é conhecido de muitos aí, né? Toda palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito dela. João 3:27, vamos ler aí. Então, não existe possibilidade, gente. Ou Deus nos concede essa graça irresistível, ou não há esperança para o homem. Não tem como, não é? Vamos pular lá para Filipenses 2, 12 e 13, para a gente poder concluir. Filipenses 2, 12 e 13. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, e Deus é quem confia em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, tanto querer como realizar tem que ser segundo a vontade de Deus. A graça irresistível, a vocação eficaz, ela só entra no coração de quem Deus quer. Por isso é que ela é irresistível, porque Ele faz todo o processo de regeneração, de salvação, de entendimento, tira a dureza de coração, dá um coração de carne, dá fé, dá novo nascimento, dá vida, vivifica, dá entendimento, para que se creia, para que se submeta a essa graça. Aqueles que Ele não quer chamar pela graça irresistível, vão continuar se rebelando, revoltados contra Deus, inimigos de Deus, resistindo e se rebelando contra Deus.